Muito bem. Agora sim? Então, tirem as crianças da sala, como não? Vamos começar a baixaria aqui, tudo bem? Não, antes que vocês perguntem, tá? Não, o professor Ângelo Rigon não ficou mais bonito, tá? Ele não ficou mais simpático, nem mais alto. Né? E mais magro também. Essa foi maldade dele, tá? Foi maldade dele ali. Na verdade, nós precisamos fazer uma troca. Até era um pedido meu, o professor Ângelo, como é um grande amigo, um grande professor, ele aceitou. Então, eu estou vindo agora, ele vai vir no meu horário, que seria daqui 2. Mas, enfim, a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? O importante é que estamos aqui, vocês estão aí. Eu fico feliz de ver que hoje você está com uma cara, né, de disposição, isso é legal. Tem uns 2 ou 3 caras que comeram feijoada, mas sempre tem, né? Sempre tem aquele que faz sabadão, feijoada, toma caipirinha, né? Aí arremata um doce de abóbora e na cara de pau pede café com adoçante. Sempre tem isso, né? Resolve pra caramba, né? Mas, enfim, o fato é que então, nós vamos fazer aqui a nossa revisão de direito constitucional. Se alguém não me conhece ou não, já ouviu meu nome, não faço questão de lembrar, eu sou o Marcos, tá? Marcos Vasconcelos, matéria então de direito constitucional. Em relação à prova de amanhã, dicas, eu sei que vocês já tiveram diversas dicas de como fazer a prova, mas é sempre bom de reforçar algumas coisas, né? Sempre bom reforçar algumas coisas. Primeira delas, estudar hoje à noite? Nem a pau, não é isso? Hoje à noite vocês vão passear, vão para o cinema, vão para o motel, né? Vão se distrair. Vai fazer qualquer coisa menos estudar. Vai praticar tiro ao alvo com a sua sogra. Alguma coisa que dê prazer. Tem que ter uma coisa que dê prazer. Hoje à noite é dia de descansar. Amanhã, que aí você vai dormir mais relaxado, vai dormir mais tranquilo. Quiser tomar um calmante para relaxar, toma meio, tá? Na manhã acorda para falar. Mas não resolve. Acorda amanhã, tranquilo, separa teu material bonitinho. Vai tranquilo para a prova. Sentiu que ficou tenso, a gente fica nervoso, não tem? Vai passar o gabarito, monta assim, né? Faz ter vida própria. Não adianta. Sentiu que ficou tenso? Posso dar uma dica para vocês? Respira. Não é sacanagem, não. Alguém já fez yoga aqui? Quem já fez yoga? Já fizeram yoga aí também? Qual é a primeira coisa que a gente aprende quando faz yoga? Não é respirar? Por quê? Porque o respirar, ele baixa a tensão mesmo. Já falou quando você está nervoso, brigando com alguém, fala, respira fundo, você... Dá aquela acalmada, não dá? Então respira, sentiu que ficou tenso? Vou dar uma dica. Larga a caneta, encosta, encosta aqui bonitinho. Fecha o olho. Inspira bem devagar pelo nariz. Inspira. Bem devagar. De olho fechado. Se imagina em um lugar bem legal, uma praia, um campo, em Paris. Em algum lugar legal. O cara do lado vai olhar e vai achar que você está louco? Vai. E... Você conhece? Então manda se ferrar. Fecha o olho e vai. Relaxa. Não adianta fazer a prova nervosa, adianta? Não adianta. Já repararam que tem vezes que você quer lembrar alguma coisa e você não consegue? Puta, como é que eu não naquela porcaria? Puta, como é que eu não naquela porcaria, meu Deus do céu? Aí esquece. Passou 5 minutos. Lembrei. Não é assim? Por que lembrou? Porque relaxou. Porque não está mais naquele estresse. Então, sentiu? Fecha os olhos, respira. Na hora de passar o gabarito, faz um favor para mim. Não muda a alternativa. Vai ter uma voz. Vai vir uma voz do além. De algum lugar vai falar, muda. Você fala, vai pro inferno, desgraçado. Eu não mudo nada. E não muda. Sabe qual é a chance de você mudar e dar certo? Você fala assim, mas uma vez pode dar certo em uma. Em 99 você toma ferro. É simples. Quando você passou pela primeira vez pela questão, você passou mais calmo, não passou? Quando você vai voltar no final da prova, depois de 5 horas de prova, você acha que depois de 5 horas vendo aquela porcaria, a sua atenção vai estar melhor?
Você vai estar semi-zureta. Vai estar... É aí que vai revisar? Então, pelo amor de Deus, não muda. Vai ter a vozinha? Vai, manda pro inferno. Você não vai mudar, promete? Confia no que você fez quando estava calmo. Outra coisa, tem gente que fala assim, passa o gabarito e fala, não, mas tem pouca D. Tem pouca D. Pô, dane-se que tem pouca D, cacete. Você não precisa acertar 100, tem que fazer, você não precisa acertar os 80, tem que fazer 40. Deixa lá. Ah, não, acho que eu vou tirar esse C aqui, eu posso essa aqui D. Tá achando que é loteria? Hã? Ah, é loteria, que bonitinho, ficou bonito o desenho, né? Não é, você não é artista plástico, você está fazendo exame de ordem. Não precisa ficar bonito, precisa? Precisa ser eficiente. Então esquece, negócio, deu um pouco de dane-se. Tá, D de dane-se. Marca o que você fez, confia no que você estudou, confia no que você se preparou. Não é? Tem gente que fala, o desenho da minha prova ficou lindo. Falou, Picasso. Então, confiem, gente. Confiem, tá certo? E amanhã, quando forem para a prova, levantem da cama já mentalizando, eu estou aprovado. Eu quero que vocês mentalizem a aprovação. Do momento que vocês levantarem, escova o dente, estou aprovado, estou aprovado, estou aprovado, estou aprovado. Tomando banho, estou aprovado, estou aprovado, estou aprovado. Toma café. Mentaliza, estou aprovado, estou aprovado. Eu quero que vocês cheguem amanhã na prova com aquele olho de psicopata, né? Eu quero que vocês cheguem botando o medo no adversário, já chega ali, né? Onde é que eu faço prova? O cara já fala, e ali, moço, obrigado. O cara... Se alguém falar, você late. Já põe medo, fala, isso vai passar. Vá acreditando na aprovação. Tem gente que fala assim para mim, professor, eu vou fazer prova amanhã, acho que eu não vou passar. O que vocês acham? Não vai mesmo, né? Imaginasse se o Anderson Silva entrasse numa luta com medo. Sabe aquele lutador de MMA? A pessoa que entrasse com medo na luta. É ridículo. Confia em você. Confia na tua aprovação, que até caiu da cadeira ali, mano. Foi só uma piada, tá? O Anderson Silva não tá aqui não, velho. Fica sossegado. Falou assim, eu quero se esconder na cadeira. Já falou, caralho. Fica tranquilo aí. Então, gente, acreditem nisso. Quero vocês mentalizando a aprovação. Vai com confiança, vai com fé. Vai com fé, vai confiando, entendeu ou não? A única pessoa que pode falar que você não consegue é você mesmo. Então acredita nisso e vamos em frente, beleza? Você vai passar, por que não? Lógico que vai. Quem passou hoje é melhor do que vocês? Não é. Vocês têm toda a capacidade de passar, mas tem que começar confiando no potencial de vocês. Que é enorme, viu? Acredita em mim. Certo ou não? Então vamos para o que interessa, vamos começar a fazer nossa revisão de constitucional. Eu fiquei mentalizando essa noite, falei, o que eu vou falar para esses caras, né? Conversei muito com o meu guia espiritual. Pedi uma iluminação ali, falei, pô, me vieram algumas coisas que eu acho que podem ser legais. O primeiro tema que a gente comenta em aula, que pode ser cobrado, vale a pena revisar, porque faz tempo que não cai, é a parte de classificação das constituições. Classificação das constituições. As 5 principais classificações. Primeiro, quanto à forma. Quanto à forma, ela é escrita ou não é escrita? Escrita, não é? E é escrita por quê? Porque todas as normas constitucionais estão em um único texto escrito. Se está tudo no mesmo texto, um texto só, a forma é escrita, ok? Segunda, quanto ao conteúdo, formal ou material? Quanto ao conteúdo, ele é formal. O que é uma Constituição formal? Formal porque ela tem forma escrita e contém tanto normas essenciais quanto não essenciais para se organizar o Estado. Não é? Tem normas que são essenciais e outras que não são essenciais para se organizar o Estado.
Tá certo ou não? Tranquilo? Por exemplo, tem normas na nossa Constituição sobre separação de poderes, não tem? O artigo 2º é essencial? É. E aquele artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, que fala que o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. É essencial? Se riscar isso aí vai fazer falta? Mas está na Constituição, não está? Então, se não é norma essencial, ora, tendo ela normas essenciais e não essenciais, quanto ao conteúdo, então ela é formal. Tá certo? Tem normas essenciais e não essenciais. Até aqui tudo bem? Vocês mexem a cabeça ainda, não? Lembra? De vez em quando, eu sempre peço isso. Hoje vocês estão com cara de paisagem para mim. Vocês estão me olhando assim, juro por Deus. Você também que estão aí, então assim. Desde as 7 horas. Mas uma cara bucólica, uma coisa bem bucólica, bem... Ah, desde as 7 horas. Faz parte, pô. Eu quero vocês... Lembra, olho psicopata, sangue no zóio. Sangue no zóio. Terceira classificação, quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração, duas possibilidades. Ela pode ser histórica ou dogmática. A nossa é o quê? Claro que já dá para notar que ela é dogmática, não é? Mas por quê? Quando que uma Constituição é dogmática no que leva em conta um modo de elaboração? Vamos lá, como é que a nossa foi elaborada? Ela foi elaborada em um momento específico, não foi? Em 1988. Uma Assembleia Constituinte se reúne para fazer o texto. Então ela foi feita em um momento específico e segundo os ideais da teoria política então vigentes. Os ideais de democracia, não é? Então vigentes. Que eram ideais de democracia para fazer frente ao regime militar que era anterior. Então, naquele texto, naquele momento, foram inseridas normas de proteção da democracia, não é? Liberdade de manifestar o pensamento, de locomoção. Tá certo? Neste ponto, então, se ela foi elaborada em um momento específico, segundo os ideais da teoria política então vigentes, ela é uma Constituição dogmática. Foi claro? Então a nossa é dogmática. Quarta classificação é quanto à origem. Promulgada ou outorgada? Lembra que outorga tem a ver com o quê? A palavra outorga lembra imposição, não é isso? Casamento. Lembra casamento? Né, eu sempre conto isso nas minhas aulas, né, quando a minha ex-mulher um dia chegou para mim e falou assim, ai amor, vamos sair para tomar sopa hoje? Tudo bem para você? Não se enganem com meu amor querido, fofucho, né? Buzuzunguinho. No fundo foi um pedido? Meninas, sejam honestas. Claro que não. Porque pedido dá a você o direito de falar não sem sofrer represália, não é? Não foi pedido. Nas entrelinhas ela disse, levante o traseiro gordo e vamos tomar sopa, seu vagabundo. Porque foi uma outorga, uma imposição. Então toda outorga resulta de imposição. A nossa foi imposta? Não. Ela não foi feita por representantes eleitos pelo povo. Se uma Constituição é feita por representantes eleitos pelo povo, ela é promulgada ou democrática. Entendemos? Então a nossa Constituição é promulgada ou democrática, elaborada por representantes eleitos pelo povo. Ok? A última classificação quanto à estabilidade ou alterabilidade. Estabilidade ou alterabilidade. Ela pode ser alterada? Ó, estabilidade ou alterabilidade. Ela pode ser alterada ou não pode? Pode. Portanto, imutável não é. Concordam? Ótimo. Ela pode ser alterada, então já não é imutável. Para mudar a Constituição, qual é o procedimento que eu tenho hoje? Vou dar a dica. Começa com emenda, termina com constitucional. Não é isso? Não é o jeito de alterar a Constituição hoje? Tem que fazer emenda, não tem? Elaborar uma emenda é igual a elaborar uma lei ou é mais difícil? Não é bem mais difícil? Se é mais difícil, quer dizer que o processo é mais duro. Ele é mais rígido.
Porque só se o processo de alteração da Constituição for mais difícil, é que eu falo em rigidez, não é? Então a nossa Constituição é rígida. Rígida. Porque ela pode ser alterada. Mas o processo de alteração da Constituição é mais solene, é mais difícil do que o previsto para as leis. Entendemos isso? Portanto, cuidado com essas 5 principais classificações. Então, só recapitulando. Forma escrita, conteúdo formal, modo de elaboração, dogmática, origem, promulgado, democrática, estabilidade, alterabilidade, rígida. Fechou? Segunda questão, que a gente vai matar também, essa eu acho que deve parecer alguma coisa, que é Conselho Nacional de Justiça. Por que eu acho que vai cair conselho? Porque o conselho andou em alta um tempo atrás aí, não é? No julgamento no Supremo, para saber se o CNJ tem poder ou não para investigar magistrados. Então ele andou muito na mídia. E na última prova não caiu. Na última prova veio questão de súmula vinculante. Então nessa, eu estou apostando muito em CNJ. Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, primeira coisa, é órgão do Poder Judiciário ou não? Sim ou não? É? É órgão, não é? Aliás, é um órgão que foi criado pela emenda constitucional 45 de 2004, não é isso? Que fez a reforma do Poder Judiciário. Então essa é a primeira informação importante. O CNJ é órgão do Poder Judiciário, ok? Beleza. Outra coisa, quantos membros tem no CNJ? Eu sempre falo nas minhas aulas o seguinte, CNJ, de todos os órgãos do judiciário, ele é o mais novo, não é? Ele não é o mais novinho? Ele não é a debutante? Se ele é o mais novo, ele é a debutante. Ele veio depois, não veio? Então, quando pensar em CNJ, pensem na debutante. Bota um vestido no CNJ, bota o CNJ para dançar uma valsa. Por que essa viagem de associar o CNJ a uma debutante? Qual é a idade de uma debutante? 15 anos. Pelo menos para associar que o CNJ é composto por 15 membros. Então, se é que são 15 membros, é a debutante, não é? São 15 membros. Esses 15 membros têm mandato de 2 anos. Mandato de 2 anos. Admitida uma recondução. Então, mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Tá certo? Então, mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Para o cara ser indicado para o conselho, tem idade mínima ou idade máxima? Tem ou não? Não mais. Até 2009 existia, tá? Então cuidado. As idades mínima e máxima para indicação ao conselho foram revogadas, ok? Então as idades que existiam lá foram revogadas. Não tem mais idade mínima e nem idade máxima. Tá claro isso aqui? Legal. O que mais que a gente pode falar em relação ao conselho? Quem é que preside o conselho? Quem preside o conselho é quem preside o Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? O presidente do Supremo, quando ele toma posse como presidente do Supremo, automaticamente ele é membro e presidente do Conselho Nacional de Justiça. Entendemos isso? Portanto, é automático, não é? Tanto que o presidente do Supremo Tribunal Federal é o único que não é indicado. Os outros 14 membros são indicados. Alguns são indicados pelo Supremo, alguns pelo STJ, alguns pela OAB. Mas o presidente do Supremo não, né? Ele não é indicado por ninguém. É automático. Quem assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça, automaticamente assume a presidência, quem assume a presidência do Supremo, automaticamente assume a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Entendemos? Está claro isso aqui? Então isso é automático. Tanto é verdade que nas faltas ou impedimentos do presidente do STF, olha o que eu estou falando, nas faltas ou impedimentos do presidente do STF, quem assume o Conselho Nacional de Justiça?
Quem assume o conselho? O vice-presidente do STF. Ora, se o presidente do STF está afastado do Supremo, o vice do Supremo não assumiu o Supremo? Se ele assume a presidência do Supremo, ele assume a presidência do Conselho. Então guardem isso. Nas faltas ou impedimentos do presidente do STF, o CNJ será presidido pelo vice-presidente do STF. Entendemos? Tranquilo até aí? Os outros 14 são indicados, não são? Os outros 14 membros são indicados. E aí eu pergunto, se eles forem indicados, eles já são membros? Se eles forem indicados, pessoal, eles já são membros ou não? Não. Eles foram indicados, não foram? Então, cuidado aqui. Portanto, só fica de fora o presidente do STF, não é? Que já é membro e presidente, ok? Os outros 14 não foram indicados? Então, esses outros 14 devem ser nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Vou repetir, presta atenção. Então, os outros 14 são nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Entendemos? Então, o Senado aprova o nome por maioria absoluta e o presidente, então, faz a nomeação. Está claro isso aqui? O único que já é membro automático é o presidente do STF. Fechou? Para encerrar, CNJ. CNJ tem função jurisdicional, pessoal? O CNJ tem função jurisdicional? O que é função jurisdicional, pelo amor de Deus? Função jurisdicional é julgar litígio. Quer que eu explique o que é um litígio? Ah, bom, porque eu me recuso. Eu se recuso, mano, a explicar o que é um litígio, tá? Pelo amor de Deus. Né? Então, na verdade, o Supremo, o STJ, os tribunais, os juízes em geral, eles têm função jurisdicional, não é? Função para resolver litígios. Ok. CNJ tem função jurisdicional? Não. CNJ é um órgão de controle. Ele controla a atuação administrativa e financeira do judiciário. Então, controla a atuação administrativa e financeira do judiciário. E controla a atuação funcional dos juízes. Então, controla a atuação administrativa e financeira do poder judiciário. E controla a atuação funcional dos juízes. Entendemos isso? Portanto, é controle. E é justamente ao controlar a atividade funcional do juiz que o Supremo entendeu que o CNJ pode fazer o quê? Que o CNJ pode investigar magistrados, não pode? Independentemente de investigação nas corregedorias locais. Se o cara é juiz aqui de São Paulo, o TJ, por meio de sua corregedoria, não está investigando esse juiz. Mesmo assim, o CNJ pode investigar? Pode. Ele tem poder de investigação, mesmo que não haja instauração de investigação nas corregedorias locais. Entendemos isso? Função de controle do CNJ. Valeu? Terceiro ponto importante para a gente fazer uma revisão aqui. Controle de constitucionalidade. Vai ter questão? Provavelmente. Primeiro, duas coisas. O controle, dependendo do momento em que ele é feito. Tá? Dependendo do momento em que ele é feito. Na próxima eu vou pedir um quadro aqui, uma lousa para mim. No momento em que ele é feito, ele pode ser preventivo ou repressivo. Tá certo? Então, dependendo do momento em que ele é feito, o controle pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo é aquele controle que é feito durante o processo legislativo. Você faz durante o processo legislativo para evitar que a norma entre no ordenamento. Para evitar que a norma entre no ordenamento. Porque
Vejam, eu estou elaborando a lei, não estou? Se ela é inconstitucional, eu tenho que ter mecanismos para barrar essa lei, não tenho? Esses mecanismos estão dentro do processo legislativo. Como é para evitar que a norma entre, chama-se controle preventivo. Então, realizado durante o processo legislativo, para evitar que a norma entre no ordenamento. O legislativo faz controle preventivo? Calma, fala um de cada vez. Todo mundo gritando assim, tá um alvoroço aqui. Não. Legislativo faz controle preventivo ou não faz? Faz. Quando? Quando o projeto de lei ou quando a proposta de emenda passar por uma comissão que existe na Câmara e no Senado, a chamada Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça. Ok? O Executivo faz controle preventivo? Faz, no veto. Veto do presidente. Lembrando que veto é só para projeto de lei, né? Proposta de emenda constitucional sujeita-se a veto? Não, só projeto de lei complementar ou de lei ordinária, ok? Então, é o veto. O Poder Judiciário pode fazer controle preventivo? Pode, mas ele tem que ser provocado por mandado de segurança, impetrado por parlamentar e apenas por parlamentar, ok? Então, o Poder Judiciário, provocado por mandado de segurança, impetrado por parlamentar. Fechou? Isso é preventivo, para evitar que a norma entre. E o repressivo? O repressivo é feito depois que a norma já ingressou no ordenamento, não é isso? E o grande realizador do controle repressivo quem é? O grande realizador é o Poder Judiciário. Em alguns casos excepcionais, o Legislativo e o Executivo até podem fazer. Mas o grande realizador do controle repressivo, quando a norma já entrou no ordenamento, é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário pode fazer de duas maneiras, não pode? Pode fazer controle difuso, que é feito caso a caso. Controle difuso, ele é feito em qualquer ação judicial, não é? Porque ele é feito em face da lei aplicada ao caso concreto. Quando, por exemplo, na última eleição, na lei da ficha limpa, lembra? Muito candidato, em 2010, pediu para registrar a candidatura e o registro foi negado com base na lei da ficha limpa. Porque a Justiça Eleitoral pegou a lei e aplicou ao caso concreto. Os descontentes diante do caso concreto fizeram o quê? Impetraram o mandado de segurança e alegaram naquele mandado de segurança que aplicar a lei no mesmo ano seria inconstitucional. Porque lei que mexe no processo eleitoral só se aplica depois de um ano. E o Supremo, no final, até entendeu isso, não entendeu? Que a lei da ficha limpa só poderia ser aplicada depois de um ano, isto é, depois das eleições de 2010. Mas quando o cara entrou com aquele mandado de segurança para questionar, ele fez controle difuso. Lei aplicada ao caso concreto. Entendemos? Quer dizer, é caso a caso. Quando eu entro direto com uma ação para atacar aquela lei que está em abstrato, eu entro com uma ação só para questionar aquela lei em abstrato. Aí o controle é concentrado, não é? Concentrado ou abstrato? Controle concentrado ou abstrato. Portanto, ataca a lei em abstrato. E aí eu pergunto, qualquer ação judicial pode ser usada para controle concentrado? Sim ou não? Não. Controle concentrado, se é lei em abstrato, tem ações específicas, não tem? Primeira delas, a DIN genérica. A DIN genérica. A DIN genérica ela é cabível contra a lei federal ou lei estadual que violou a Constituição Federal. Então, lei federal ou lei estadual que violou a Constituição Federal. Certo? Se a lei for municipal e violou a Constituição Federal, cabe a DIN genérica? Não. Se a lei municipal violar a Constituição Federal, cabe uma ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tá certo?
Essa ADIM genérica de lei federal ou lei estadual que violou a Constituição Federal, ela é proposta em qual tribunal? No STF. Sempre que eu alegar que uma lei viola a Constituição Federal, tem que ser no STF. Entendemos? Então, no caso daquela DPF, da arguição, descumprimento de preceito fundamental. Lei municipal violou a Constituição Federal. Cabe arguição, não cabe? Arguição, descumprimento de preceito fundamental. Em qual tribunal? No STF. Sempre que a lei violar a Constituição Federal, é cabível no STF, Supremo Tribunal Federal. A ADIM só vai ser proposta no Tribunal de Justiça quando? Se a lei estadual ou se a lei municipal violarem a Constituição estadual. Se a lei municipal ou se a lei estadual viola a Constituição estadual, aí vai ser uma ADIM no Tribunal de Justiça, não vai? Porque se a Constituição é estadual, o tribunal tem que ser estadual, é Tribunal de Justiça. Agora, se eu falar que a lei viola a Constituição Federal, a ADIM, a DPF é no STF, beleza? Outra ação importante, a DECOM, a ação declaratória de constitucionalidade. A DECOM é para declarar lei constitucional, mas apenas lei federal, ok? Lembra disso. Não cabe a DECOM de lei estadual, gente, pelo amor de Deus, tá? A ADIM genérica é de lei federal ou de lei estadual. A DECOM, a ação declaratória de constitucionalidade, é só de lei federal, tá certo? Não existe a DECOM de lei estadual, pelo amor de Deus. Fechado ou não? E um último detalhe em relação à DECOM. Último detalhe, tá? A DECOM, ela, para ser cabível, tem que ser comprovada controvérsia judicial a respeito da lei. Por quê? Se a lei está em vigor, todo mundo aplica, ninguém questiona. A DECOM para quê? Não tem sentido, tem? Quando começam a questionar se a lei é constitucional ou não, aí você tem objeto para a DECOM. Entendemos? Então só cabe se for demonstrado controvérsia judicial. Ou seja, que existem decisões questionando a constitucionalidade da lei. Tá certo ou não? Bom, gente, era o que eu tinha para falar para vocês. Quero dizer o seguinte. Lembra que eu falei? Concentrem-se amanhã, chega na prova. Dá para passar, não dá? Dá boa. E não precisa ser nem igual aquela mocinha que precisava de nota na faculdade, viu? Sabe a história dela? Chegou para a amiga, falei, ei amiga, deu para passar? Ela falou, dei. Não é isso. Dá para passar porque vocês são inteligentes, são capazes, são preparados. E lembra o que eu sempre falo nas minhas aulas. Quer uma motivação extra para amanhã? Pensa no almoço de Natal no final do ano, quando a família estiver reunida. Ah, lembra? Que a tia chata virar para você e falar assim, e aí, passou na prova? Você tira a sua funcional do bolso e fala, já, sua vaca velha. E cola na testa dela, que para ficar a marca da sua foto. Pá! Gostou do negócio? Sempre tem uma tia assim, não tem? Gostou do negócio de cravar na testa ou não? É? Então leve isso para a prova, olho de psicopata, arrebentem amanhã, vocês são capazes disso. Nunca deixe ninguém duvidar de que vocês são capazes, tá bom? Vão com Deus, gente. Valeu. Boa sorte amanhã, estou rezando por vocês. Tchau.